Já devia estar a dormir, mas não consigo. Quantas vezes repetimos esta frase em quantas horas passam durante a noite? Estamos deitados, o corpo cansado, mas a cabeça sempre a mil. Pensamentos que não param, listas de tarefas, preocupações, stress, ansiedade, recordações ou até ideias que surgem. Queremos dormir, mas a nossa mente não para. Dormir devia ser fácil. Estamos cansados, só temos de fechar os olhos e dormir. Mas nem sempre é assim. Para muitos, é mesmo um desafio diário. Parece que tudo conspira para nos manter acordados. A Associação Portuguesa do Sono divulgou alguns dados preocupantes sobre os hábitos de sono dos portugueses. Mais de 50% dos adultos dormem menos de 6 horas por dia, enquanto 30% das crianças enfrentam dificuldades relacionadas com o sono. E isto, claro que tem impactos significativos na nossa saúde, incluindo, segundo a mesma fonte, o maior risco de acidentes de trânsito, acidentes vasculares cerebrais, obesidade e doenças cardiovasculares. Além disso, a má qualidade do sono pode afetar o desempenho profissional, a concentração e a saúde mental, com consequências como irritabilidade, falta de energia e absentismo. A APS também alertou que a insónia nas crianças tem aumentado nos últimos anos e, desta forma, aconselhou os pais a procurarem aconselhamento médico antes de recorrer a suplementos de indução do sono como se fossem milagrosos. Lê-se numa notícia divulgada pelo Diário de Notícias. E não ficamos por aqui. Sabia que Portugal é um dos países da Europa onde menos se dorme, mas que mais tempo se passa na cama a tentar adormecer? É verdade, segundo um estudo realizado em 2023 por investigadores da Universidade Nacional de Singapura, divulgado pelo Jornal Expresso, os portugueses têm uma das piores taxas de eficiência do sono entre os europeus. No total, durante a semana, os portugueses passam quase 1 hora, 57 minutos, na cama sem dormir e no fim de semana esse tempo chega a ultrapassar 1 hora. E 44% confessam que já tiveram de tomar medicação para dormir. A médica especialista de psiquiatria, Sofia Gomes, referiu que nós, portugueses, acordamos cedo e deitamo-nos tarde, o que nos conduz a uma constante sonolência que é camuflada por substâncias estimulantes como a cafeína. Contudo, estes comportamentos têm um preço elevado no organismo, em particular no cérebro. Posto isto, de acordo com a especialista, não há uma fórmula mágica para dormirmos bem, mas existem estratégias eficazes que podemos usar para melhorar o nosso sono, tais como manter uma rotina de adormecer e acordar todos os dias à mesma hora, incluindo o fim de semana, aumentar a exposição à luz solar de manhã, ter um ambiente, luz, ruído e temperatura confortável no quarto, não permanecer na cama se não for para dormir, evitar exercício físico intenso, refeições pesadas e utilização de dispositivos com ecrã luminoso ao final do dia. Tendo em conta todos estes dados, torna-se urgente reconhecer o sono não como uma regalia, mas como um pilar essencial da saúde mental e física. E é importante também alertar as pessoas para os riscos deste problema que afeta todas as faixas etárias e que tem implicações no bem-estar individual e coletivo. Fique atento ao programa de hoje porque vamos pô-lo a par de tudo o que precisa de saber sobre o sono e a mente. Queremos também conhecer a sua opinião sobre o assunto ou se tem questões que gostava de ver respondidas. Por isso, ligue e participe. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Debate Público. Você já fechou os olhos e não conseguiu dormir, simplesmente não conseguiu dormir? O corpo quer descansar, mas a mente parece que não para, você não consegue pegar no sono, você não consegue descansar. As consequências da insônia são terríveis. E eu falo com você que agora se identificou com a nossa matéria-tema, eu falo com você, telespectador, internauta, que diz assim, essa é a minha
real situação. Fique conosco no debate de hoje, nós vamos conversar sobre esse assunto. Conosco no programa especialistas da área, profissionais da saúde, que vão falar com muita propriedade a respeito das causas, né? O que tem causado essa deficiência no sono. Você que agora acompanha o programa pode entrar em contato conosco, 210-346-091, como também através do WhatsApp 918-647-038. Nós estamos em direto aqui pela Unifé TV, o canal da família, e vamos, nos próximos minutos, tratar desse assunto que é de fundamental importância. Eu tenho certeza que você, aí do outro lado, já está curioso para saber tudo aquilo que vai ser aqui falado por esses profissionais da saúde. Nós vamos apresentar aqui os nossos convidados. Eu tenho aqui comigo nos estúdios a médica, né, a doutora Paloma Bayad, que é médica do sono, e tenho também aqui nos estúdios o doutor Vinícius Chau, que é ortodontista. É isso aí. Sejam bem-vindos ao programa. O prazer é todo nosso. Tudo bem? Muito obrigado pela visita. Agora, doutora Paloma, quando se trata de sono, o que a mente tem a ver com o sono? Queria que a senhora já falasse já no início do programa, para quem está em casa acompanhando, já seja pela televisão ou pela internet. Nós estamos também direto pela internet, pela aplicação da Unifé TV. Qual é essa ligação, mente e sono? Então, boa noite a todos, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. A relação é total, né? O sono é um processo biológico que acontece nos seres vivos e o que é que define esse sono, né? Define substâncias que são liberadas, os promotores do sono, que fazem a indução do sono. Por que a mente tem uma influência direta? Nós sabemos que 90% das insônias, elas estão relacionadas aos transtornos da ansiedade e aos transtornos depressivos. Então, existe uma relação direta no momento em que você tem substâncias como liberação de cortisol, adrenalina, que são substâncias que promovem a vigília, né, que é o acordar, e quando elas estão em níveis muito elevados, elas vão atrapalhar a indução do sono. Então, o cérebro, ele tem as substâncias que promovem o sono e as substâncias que promovem a vigília. O ideal é que isso esteja em equilíbrio. Quando você tem situações, como eu falei, ansiedade, transtorno depressivo, né, o estresse do dia a dia, essas substâncias da vigília aumentam e acabam atrapalhando os indutores do sono que causariam um sono de qualidade. Então essa é a razão porque muitas pessoas ficam ali muitas horas, né, na cama, não conseguem pegar no sono, né, ficam preocupadas, pensativas. Isso tem a ver também com o ritmo de vida que as pessoas levam, sim, com o estresse, né, que sofreram durante o dia. Daqui a pouquinho a senhora vai falar mais sobre isso. Eu queria que o doutor Vinícius falasse também um pouco, já nesse início de programa, sobre essa ligação, né? O que é a saúde bucal, o que tem a ver, né, com a questão do sono. A ortodontia é uma especialidade que vai mexer com os músculos e ossos da face. Uhum. Então, algumas posturas de língua, algumas malformações dos ossos da face influenciam na qualidade e na indução do sono. Uhum. A ortodontia tem uma função mais de tratar o que precisa ser corrigido durante. O diagnóstico, o planejamento do caso é todo feito pela medicina e eu sou mais uma ferramenta que ajuda a doutora Paloma a trabalhar os casos e resolver alguns problemas de desenvolvimento. E posturas de cabeça, pescoço, língua, isso a gente consegue basicamente guiar o paciente, mais os pacientes em crescimento, para conseguir conter uma má formação possível dos ossos da face. E nos pacientes adultos a gente consegue melhorar a postura da mandíbula, para uma projeção da mandíbula, para melhorar a passagem de ar. E a doutora Paloma vai explicar depois melhor para a gente sobre a apneia do sono, os procedimentos que podem ser melhorados advindo da especialidade de ortodontia. Nós temos nos nossos stories também algumas questões para todos os internautas poderem participar. Coloca já a primeira questão, por favor.
Você que está acompanhando pelas operadoras, você pode acessar a internet, participar dessa enquete, dessa sondagem. No final do programa, nós vamos aqui pedir aos especialistas para pontuar determinadas situações. A primeira pergunta é essa aí: costuma dormir bem? Se você dorme bem, coloca aí sim ou às vezes, né? Ou quase nunca. A segunda questão é quantas horas você dorme por noite? Também vai ser muito importante tocar nesse ponto. Muitas pessoas, elas se enganam, né? Por passar muitas horas na cama, desacordada, pensam que dormiram bem, né? Nós vamos falar sobre isso também. Quantas horas você dorme por noite? Entre 4 e 6, 6 e 8 ou mais do que 8? A terceira pergunta: o que faz para tentar acalmar a mente antes de dormir? Qual é o seu método, né? Você pode escrever aí. Você evita os ecrãs, você tem o hábito de ler livros, ouvir música, recorre à medicação, é um outro ponto também que nós vamos abordar aqui no programa, ou nada, você simplesmente espera adormecer. Temos a quarta pergunta. Sabia que a saúde mental pode influenciar a qualidade do sono? Você tinha essa consciência? Se sim, você pode contar uma experiência, se você nota isso em você. Já ouviu falar, mas talvez não tenha certeza, ou você nunca pensou nisso, ou você não acredita que tenha ligação a saúde mental com a qualidade do sono. Você também pode deixar aí o seu ponto de vista e nós aqui no final do programa vamos realizar uma sondagem. 210-346-091 é o telefone para você que sofre com distúrbios do sono poder ligar. Eu tenho certeza que os especialistas terão o imenso prazer em esclarecer as suas dúvidas. Eu já quero cumprimentar também os especialistas que estão por videochamada. Pode posicionar melhor aqui, por favor, senhor Cláudio. Nós temos por videochamada, aqui na ordem está a doutora Andréia, é isso mesmo? Seja bem-vinda. Enfermeira Andréia. Especialista em sono infantil. Me ouve bem, Andréia, doutora? Sim, bem. Fala um pouquinho aí do seu percurso, fala aí das suas experiências em atender esse público infantil, porque que muitas crianças têm dificuldade de dormir ou dormem em horários trocados, isso a gente já sabe, mas o que tem causado aí insônia nas crianças? Bem, a faixa etária pediátrica, ela tem características assim um bocadinho especiais naquilo que se refere ao sono. Portanto, as crianças, ao contrário daquilo que os adultos apresentam, na maioria das vezes, têm uma sintomatologia diferente. Quando estão em privação de sono, quando dormem menos em quantidade, em qualidade, naquilo que é a sua regularidade. São crianças que são um bocadinho mais agitadas, se calhar, do que aquilo que as pessoas esperam. Portanto, os sinais que as crianças apresentam de irritabilidade, dificuldade em concentrar-se, um comportamento um bocadinho mais mexido, normalmente está associado a esta privação de sono, ou pelo menos ao déficit de sono na infância, e ele pode ter várias causas, e depende também aqui um bocadinho da faixa etária da criança, e na idade pediátrica esta abordagem é um bocadinho diferente, mas quando fala em crianças pequeninas, quando se fala em lactentes ou crianças em idade pré-escolar, normalmente a maior dificuldade dos pais tem a ver com as dificuldades em iniciar o sono ou na manutenção do próprio sono, porque ele, em termos de arquitetura de sono, ainda está a desenvolver-se, portanto não tem as características daquilo que são um sono de um adulto, tem mais tendência para o despertar noturno, muitas vezes até pela desregulação aqui de pressão de sono ao longo do dia, por fazer várias cestinhas ao longo do dia, pode haver aqui algum compromisso nesta iniciação do sono. Portanto, os pais muitas vezes referem isto, esta dificuldade em adormecer os seus filhos, em ajudá-los a dormir e portanto, daquilo que é a minha experiência, aquilo que os pais mais procuram nesta idade pediátrica, mas principalmente neste estadio de lactente e pré-escolar, crianças até aos 3 anos de idade, é ajuda para instituir boas práticas em termos de higiene de sono, ajudar as crianças a terem um ambiente de sono também que seja favorável à sua continuidade, ou seja, reduzir também aquilo que são os seus despertares e promover
aqui hábitos de sono que sejam saudáveis para a construção de uma relação também boa com o sono desde pequenininhos. É importante que as crianças gostem de dormir e, portanto, dormir nunca pode ser uma luta lá em casa. E é por isso que as pessoas muitas vezes procuram também aconselhamento nesta área. Daqui a pouquinho eu volto com mais perguntas para a senhora, porque certamente há muitas mães que agora acompanham o programa que têm sofrido junto com seus filhos, né, essas consequências relacionadas ao sono. Eu tenho também, por videochamada, a doutora Suzana. Me dê imagens, por favor, quero falar com ela. É médica dentista do sono. Seja bem-vinda. Muito boa noite, doutora. Boa noite. Boa noite. E qual é exatamente a relação entre o sono, a nossa mente, essa saúde oral, né? As pessoas, eu acho que há uma desinformação ainda em relação a isso. Eu gostaria que a senhora mencionasse alguns pontos que possam ajudar as pessoas. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui online e também cumprimentar os outros colegas que estão a fazer parte também do programa e a si também. Muito obrigada. A medicina dentária tem que se posicionado nos últimos anos como uma das áreas que, em Muito colaboração baixinho, multidisciplinar com outras especialidades, como seja a pneumologia, a neurologia, a pediatria, a psicologia, enfim, uma série de áreas que abordam o sono, tem-se posicionado como uma das especialidades muito importantes para o rastreio e identificação da população de risco. A nossa atividade, apesar de concentrada na cavidade oral, não deixa de ter uma abordagem mais completa e de avaliação do paciente como um todo. O sono está classificado também pela Organização Mundial de Saúde como um dos pilares da saúde, a par com a nutrição, o exercício físico e a meditação, e é de facto muito importante para regularizar todo o nosso metabolismo endócrino, todas as nossas funções, a área cognitiva e também a área das emoções. E é aqui que, na área das emoções, que a relação entre sono e mente tem de facto uma grande importância. Nós precisamos de dormir para nos mantermos acordados, mas depois também precisamos de ter boas práticas durante a vigília, durante o tempo que estamos acordados, para que durante a noite possamos dormir da melhor forma e tenhamos um sono regular, constante e que seja igual, quer durante a semana, quer aos fins de semana, de forma depois a permitir-nos todas as atividades que gostamos de fazer e também o relacionamento com os outros e estarmos em sociedade bem. No que diz respeito à medicina dentária, esta área é uma área que, embora recente em Portugal, é uma área que está reconhecida pela Ordem dos Médicos Dentistas e foi recentemente aprovada como competência sectorial, portanto está já em curso a admissão de candidatura para os colegas que se queiram diferenciar nesta área, porque de facto nós conseguimos identificar através de fatores preditivos, sinais e sintomas que os pacientes nos reportam, conseguimos identificar características desta população de risco, quer em crianças, quer em adultos, e de forma atempada e preventiva poder até intervir e tratar esta população, evitando consequências de maior para a saúde. Daqui a pouquinho eu volto com a senhora, porque, pelo que eu já percebi aqui, a saúde oral não se trata apenas de estética, né? Mas também de qualidade do sono. Daqui a pouquinho eu volto com a senhora. Você, internauta, telespectador, pode participar do nosso programa. Nós estamos em direto aqui no Debate Público, conversando sobre essa questão do sono, né? Insônia, a dificuldade, a má qualidade de sono. E tudo que as pessoas mais querem é uma boa noite de sono. Agora, muitas não conseguem saber qual a origem, né, a causa dessa má qualidade do sono. Nós temos aqui nos estúdios conosco, né, especialistas que falam sobre isso. Eu tenho aqui a doutora Paloma, que é médica do sono. E, doutora, quando a pessoa não tem uma qualidade no sono, isso
num período médio, longo prazo, começa a trazer consequências graves. Eu queria que a senhora pontuasse aí algumas das principais consequências que isso é gerado no organismo. Sem dúvidas. A privação do sono, ou seja, dormir menos do que a pessoa deveria dormir, traz uma série de consequências físicas e mentais, né? O sono é um pilar da saúde física e mental, e o que os estudos mostram é que pessoas que estão privadas de sono são pessoas que vão ter alteração do seu sistema imunológico, então são pessoas que vão ter uma probabilidade maior de adoecer, são pessoas que podem engordar mais. Já se sabe que quando você dorme bem, com qualidade, você regula os hormônios relacionados ao apetite, como a grelina, a leptina. Então, dormir pouco engorda e dormir bem causa uma saciedade. Sabe-se também que durante o sono você libera hormônios essenciais para a sua saúde física. Então, a liberação do hormônio do crescimento, que é muito importante para as crianças e para os adultos, também interfere na questão da construção do músculo. Quando você está privado de sono, você tem um déficit cognitivo, você tem uma disfunção da questão da memória. Ou seja, a pessoa que dorme pouco, ela tem inclusive um risco maior de ter algumas doenças neurológicas, como o Alzheimer. Então já se sabe que dormir pouco causa um estado neuroinflamatório. Então a privação do sono ou a presença de algum distúrbio do sono que altere a qualidade desse sono tem um impacto muito grande. Então, não só na liberação fisiológica de todos esses hormônios que eu comentei, como a presença da apneia do sono, que é uma doença respiratória do sono, que faz a queda do oxigênio ao longo da noite, causa um aumento do risco de doenças cardiovasculares, hipertensão arterial sistema, acidente vascular cerebral. A privação do sono também está relacionada ao risco aumentado do diabetes, porque quando você está privado de sono, você aumenta o cortisol, aumentando o risco de ter níveis de glicemia mais elevados. Ou seja, todas essas doenças podem ser evitadas com um tempo adequado de sono e uma qualidade de sono. E como é que a pessoa ela consegue detectar se tem ou não uma boa noite de sono? Esses sintomas que a senhora mencionou, ela já pode associar realmente a essa má qualidade de sono. Queria que a senhora falasse um pouquinho, né, como é que a pessoa consegue detectar, olha, realmente esses problemas que estão sendo gerados, esses sintomas que eu tenho, do sono? É só por meio de uma consulta, de exames? Como é que é? Então, o sono, ele deve ser abordado em toda consulta clínica, com o clínico de geral, médico de família ou qualquer outra especialidade, uma vez que o sono ele é importante para a saúde física e mental. Então, o que é que acontece? As pessoas que dormem pouco, seja por uma privação voluntária de sono, normalmente elas já sentem que o dia não rende tanto, né? São pessoas que já acordam cansadas, com a sensação que o sono não foi reparador. Ao longo do dia, elas podem ter uma queda do foco, da concentração, dor de cabeça. Então, isso caracteriza que o sono não foi legal. Não foi legal, exatamente. E esse sono, ele pode não ser reparador por conta do tempo, que hoje a gente sabe que a grande parte das pessoas tem dormido menos do que 7 horas, que já é considerado uma privação do sono, ou pode ser que essa pessoa durma 10 horas, mas ainda assim acorde cansado. E esse também é um sinal de alerta. Então, se você dorme uma média de 8 a 10 horas e ainda assim você acorda com aquela sensação de sono não reparador, essa pessoa precisa investigar a causa disso. Então, se é uma pessoa acima de 40 anos, que ronca muito, ou tem uma sensação de engasgo durante a noite, isso pode ser um sinal da presença da apneia do sono, que é uma doença extremamente prevalente. 1 em cada 4 homens com mais de 40 anos pode ter apneia do sono, e é uma doença subdiagnosticada. Muitas pessoas têm, mas nem imaginam que tem. Então, não consideram como doença. Não consideram como doença. Roncar é comum, mas o ronco indica que existe algo que não está, alguma obstrução. Esse ar não está passando de forma adequada pela via aérea superior
E esse ronco pode vir associado da chamada apneia do sono. Então, essa pessoa ela precisa passar por uma avaliação para fazer um exame que se chama polissonografia, e através desse exame você pode avaliar a qualidade do sono. Esse exame ele vai avaliar não só a arquitetura do sono, se esse paciente passa por todas as fases do sono, como vamos conseguir avaliar a questão cardiorrespiratória. Se esse paciente respira bem à noite, o nível de oxigenação, se ele tem alteração da frequência cardíaca ou se tem alguma arritmia associado a esse quadro respiratório. Então, hoje nós temos exames completos que podem avaliar a qualidade do sono. E incluindo também a questão de bruxismo. O bruxismo pode estar relacionado a um sono de qualidade ruim, síndrome das pernas inquietas. Então, existem diversas doenças intrínsecas do sono que podem atrapalhar a qualidade do sono, assim como a privação voluntária do sono. Era nesse ponto que eu queria tocar com o doutor, porque há muitas pessoas que não associam, né, diretamente a questão dessa má qualidade de sono à sua estrutura oral, à sua saúde oral. Eu queria que o doutor falasse sobre isso, as experiências que o senhor tem tido com pacientes que chegam no consultório e com esse tipo de reclamação. É muito comum, mais do que a gente imagina até. Hoje eu estava dando aula no curso de pós-graduação, dos 7 pacientes iniciais que tiveram lá, 6 foram diagnosticados com distúrbio do sono. Eu também queria agradecer demais a presença da colega, que é uma especialista da área, isso para mim é fundamental. A medicina do sono é multidisciplinar, todos têm que estar envolvidos, envolve problemas gravíssimos na vida de uma criança ou de um adulto, até no relacionamento entre um homem e uma mulher por causa do ronco, pela falta de sono. Então é muito importante que tenhamos todos esses profissionais abordando o problema e a gente ter um espaço como o seu para poder falar sobre isso. Algumas manifestações são claras. O paciente que tem apneia obstrutiva do sono, ele costuma dormir com a boca aberta. Dormir com a boca aberta promove duas manifestações orais muito claras. A primeira é a hipossalivação. A hipossalivação, quando dormimos, nossa quantidade de saliva produzida pela boca diminui drasticamente. Isso é natural. Por quê? Porque o nosso corpo está descansando. E a saliva é um dos grandes responsáveis pela preservação da saúde bucal, tanto gengival como dentária. Quando a gente tem uma hipossalivação e a respiração bucal, você tem esse quadro, o que seria natural, o corpo está preparado para isso, passa a ser um fator agravante. E a gente passa a ter mais doenças periodontais, mais doenças de cárie pelo ressecamento da boca e outros probleminhas advindos. Uma das posturas que podemos ter no consultório para diagnóstico, normalmente eu e a Paloma trabalhamos em conjunto, trocamos muito pacientes, eu até sou paciente dela também, posso falar da competência dela aqui abertamente, e as manifestações orais normalmente são fatores, até a nossa colega pode até exemplificar isso melhor, são fatores que me levam a indicar para esses outros profissionais para a gente fazer um tratamento, uma abordagem multidisciplinar do caso. Porque quando o paciente tem alguns sinais, eu não posso tratá-lo de maneira ou de sobretratamento ou subtratamento. A gente tem que ir pontual e focal no problema. Existem evidências científicas muito claras da ajuda da ortodontia, da medicina dentária, para melhoras de quadros de apneia do sono em níveis, obviamente, a Paloma pode explicar isso melhor, são 3 níveis, o leve, o moderado e o severo. A medicina dentária está muito mais relacionada com o leve, são procedimentos mais simples e, se precisasse, existem cirurgias ortognáticas de face para avanço mandibular que a gente pode também tratar casos mais severos. Porém, sempre acompanhamento com os exames e diagnósticos corretos para que isso seja realmente uma anamnese muito bem feita, para que a gente consiga englobar todos os problemas e resolver da maneira mais simples e barata possível. Nós estamos a falar sobre insônia, sobre dificuldades de dormir, sobre má qualidade do sono. Você pode participar conosco, estamos em direto aqui no programa. Nós vamos agora a algumas entrevistas nas ruas para saber como anda a qualidade do sono aí das pessoas, o que elas falam sobre esse assunto, e já já nós retornamos aqui no debate público. O que acha que tira o sono aos portugueses? Quando temos problemas. Normalmente não é? Os problemas corroem tudo. Assim também. Quando tem um problema, seja ele qual for,
Ou que a gente quer uma coisa que não consegue, ou que tem uma coisa a mais que não quer, não se consegue ver livre dela, pá. É tudo um problema. A medicação para dormir também é uma realidade bastante alarmante. Muita gente toma medicamentos para dormir. Eu, felizmente, não. Eu durmo sempre bem, quando tenho sono. Tem dias com este calor, está um bocado complicado. Eu durmo bem, graças a Deus. Não conhece ninguém que sofra de insónias ou tinha até que tomar medicação para dormir? Cá não, porque eu não moro cá, só estou aqui de férias. Onde eu vivo, sim, em Luanda, sim, há pessoas sem problemas com insónia, né? Há pessoas com problemas de insónia. O que é que sofrem com insónias? O que é que lhes Trabalho, tira? stress. Normalmente é o stress. É o stress que tira o sono. Traz bastantes consequências. De certeza absoluta. De certeza. Há muito desgaste que dá. Porque quando nós não temos um sono completo, já não temos a mesma vigorosidade para o dia, para Vitalidade, disposição. disposição, exatamente, exatamente. Começamos o dia mal. De certeza absoluta. Por calor nos pés, tenho calor nos pés, no pé direito, então tenho até um tapete de gel que ponho na cama, no fundo da cama, para pôr os pés em cima e nunca os tapo, mas não adianta nada. Tenho de ir ao médico a ver se ele me dá uma solução, porque quero dormir e não consigo, por causa do calor nos pés. E tirando isso, sente que poderá ser algum problema de saúde, é isso? Eu acho que sim. Porque de dia, eu até ando descalça dentro de casa, ando descalça, então nos mosaicos, sabe bem. O problema é depois de noite. Quantas horas por noite é que dá? 6, 7 horas, para mim é o normal. É o essencial para si? Sim, sim. Tem a noção das consequências de uma noite mal dormida? Sim, sim. Já tenho lido sobre isso, sim. E o que é que acha de sermos um dos países da União Europeia onde se tem mais insónias e se dorme mal? Não sei, não sei as causas, mas sei que de facto é, como é que é dizer, é uma situação que pode preocupar, mas no meu caso acho que é suficiente, pode não ser, também não sei, mas penso que sinto que durmo o suficiente. Tem ideia do que é que tira o sono aos portugueses? Eu acho que será as preocupações do dia-a-dia, né? Pagar as situações do dia-a-dia, as despesas. Vai muito para a área financeira também. Eu acho que isso é o que mais acontece, sim, penso que sim. Penso que será o principal causa. O que é que acha que tira o sono aos portugueses? Sei lá, olha, se calhar é fadiga, ou se calhar dormem tarde, sei lá. Está a dormir tarde, depois quando chega à noite não tem sono, é normal. Se beber um cafezinho assim mais forte também é capaz de estar um bocadinho mais esperta, mas depois mando para lá, agora hoje vais dormir. E pronto, eu dormi-se muito bem. Você é que determina, agora vou dormir. Exatamente. Muitas pessoas realmente são até engraçadas da forma que falam, mas é um assunto que não se pode rir, não se pode brincar. Se trata da saúde. Nós temos conosco a doutora Andréia Soares, que é especialista em sono infantil. Doutora, quando é que uma mãe, quando é que os pais, eles devem se preocupar em relação a essa questão do sono, né, da criança? Eu não sei se isso acontece também com bebês, a senhora pode falar com mais propriedade. Quais são os principais sinais que os pais podem detectar? Algumas coisas são importantes, se calhar para falarmos até como linhas orientadoras daquilo que é normal, daquilo que é mais fisiológico. E quando nós falamos daquela questão que há bocadinho referia sobre o trocar o dia pela noite, que muitas vezes acaba por ser um comportamento normal nas crianças, é importante que consigamos ajudar os pais, principalmente na minha área profissional, portanto enquanto enfermeira, a que eles possam entender que uma criança até aos 4 meses e entre os 4 e os 5 meses, alguns ao desenvolvimento daquilo que é o ritmo circadiano. Então, até lá, é muito frequente que haja uma distribuição muito equitativa do sono durante os dias e durante as noites, ou seja, ter despertares durante a noite em que a criança fica completamente acordada, são normais. Que não há nada que os pais possam fazer no sentido de implementar ritmo circadiano de forma mais célere, ou seja, isto é uma competência do organismo
organismo, é uma competência fisiológica e que irá acontecer normalmente por essa faixa etária. Aquilo que os pais mais podem fazer para ajudar a que isso seja uma realidade é expor os seus filhos à luz solar, é sair com eles de casa, é claro, em horas de pouco calor, protegidos, devidamente protegidos pela sua roupa, pela sombra, mas a exposição à luz do sol é aquilo que é o melhor regulador circadiano da criança. Agora, se nós olharmos ao longo da infância, por exemplo, uma criança com 1 ano, com 1 ano e meio, não é expectável termos alguns comportamentos que chegam com frequência à consulta de sono, nomeadamente ser necessário medicar a criança para dormir. E quando eu falo em medicar, falo mesmo em medicamentos que em Portugal são de venda livre, como é o caso da melatonina. E nós vemos em até canais de crianças em Portugal anúncios a este tipo de fármaco. Portanto, há melatonina de venda livre para resolver problemas de sono. E aqui é importante entender o que é um problema de sono, ou seja, se nós falamos aqui de uma insónia que é comportamental, ou se falamos de uma criança mais velha, com 3, 4 anos, em que ela tem medo do escuro e por isso é difícil a relação com o sono. Então, é importante entendermos que despertares longos durante a noite nestas faixas etárias entre 1, 2, 3 anos não são normais. Tempos para adormecer longos, muitas vezes superiores a 1 hora ou mesmo 40, 50 minutos, com frequência, são referidos na consulta de sono, também não são expectáveis, ou seja, é preciso entender aqui se há alguma coisa que possa estar a prejudicar, ao fim e ao cabo, esta indução de sono, a hora que acontece, os hábitos de vida da criança, os hábitos de vida da família. E nesta anamnese cuidada, nós muitas vezes conseguimos ajudar os pais a encontrar aqui um equilíbrio entre aquilo que são as necessidades de sono da criança e também a sua qualidade de sono. E como falávamos, é muito importante ajudar os pais e as famílias a identificar as causas e a encontrar soluções, porque dormir é demasiado importante também para o seu desenvolvimento físico, desenvolvimento emocional. E como falei no início, as crianças apresentam sinais diferentes dos adultos, enquanto que um adulto com sono muitas vezes tende a adormecer em até reuniões familiares, em contextos onde não seria suposto, como nos transportes públicos, por exemplo, uma criança não. É uma criança muito mais enérgica do que aquilo que seria suposto, então muitas vezes estes sinais de privação de sono até não são reconhecidos. Muitas vezes rotulados aqui de uma criança especialmente enérgica, nós temos por detrás, e eu até falo destes rótulos de especialmente enérgica, para não falar de muitos diagnósticos mesmo clínicos de perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, que muitas vezes têm origem nesta questão da privação de sono durante a infância. E então é importante ajudarmos um bocadinho as famílias neste trabalho de garantir o básico, garantir uma boa higiene de sono, garantir que aquela criança dorme aquilo que é suposto, que não é acordada todos os dias para ir para a escola de manhã, que consegue acordar por si mesma, mostrando que a quantidade de tempo que dormiu foi suficiente, não compensando horas de sono durante os fins de semana comparativamente àquilo que tem durante a semana, porque não há compensação possível, o sono que se perde não é recuperável ao sábado e ao domingo. Então, muitas vezes o trabalho dos enfermeiros nesta área, e principalmente dos enfermeiros que se dedicam a trabalhar também nesta área do sono infantil, é ajudar então a trazer esse equilíbrio. Doutora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho, em rápidas palavras, como é que a senhora vê essa questão dos pais tentarem distrair os filhos, as crianças, né? Eu falo aí de crianças de 1 ano e meio, 2, 3, com os smartphones, né? As telas, os eletrônicos. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Acaba por ser uma muleta digital que promove a regulação emocional, quase como se fosse uma chupeta, como usávamos há 20 ou 30 anos atrás para favorecer a regulação emocional. O que nós vemos hoje em dia é a substituição, ao fim e ao cabo, por essa estratégia, que está associada à alimentação, está associada à gestão emocional durante o dia, entre aspas, a gestão de birra ou comportamento um bocadinho mais difícil que a criança possa apresentar em determinado contexto, em que colocar um smartphone em frente ajuda. Mas é importante nós pensarmos que isto também pode ter impacto no sono. Então, a exposição a telas na infância, até aos 2 anos, ela não está recomendada e, idealmente, nas últimas horas antes de dormir, últimas 3 horas, a exposição a esta luz azul também não favorece o sono. Nós sabemos disto.
Contudo, nós vivemos numa era digital, onde muitas vezes é quase impossível não termos aqui tela nenhuma. E quando eu falo em tela, não falo apenas dos smartphones. Mas eu acho que já começa a haver cada vez mais por parte dos pais uma consciencialização da importância de selecionar os conteúdos, da importância de limitar a utilização. Portanto, eu acho que hoje em dia os pais são muito sensíveis em relação a este tema. E nós sabemos que sim, portanto, que a forma como as crianças veem os conteúdos que são apresentados à frente delas, a capacidade que eles têm para, ao fim e ao cabo, processar aquela informação que está à frente deles, nem sempre corresponde, portanto, o conteúdo que é apresentado à faixa etária que aquela criança apresenta e, portanto, o processamento dessa informação muitas vezes até gera problemas no sono. A questão muitas vezes do medo, em idades como 3 anos, 4 anos, associado a estas questões de verem conteúdos que realmente não conseguem processar de uma forma correta, ou pelo menos de forma boa para aquilo que é os hábitos da criança. Doutora, eu agradeço imenso a sua participação aqui no programa de hoje, tá bem? Uma ótima noite para você. Obrigada. Nós temos aí nas nossas redes sociais um inquérito, uma enquete, uma sondagem. Você pode agora mesmo acessar. Corre lá rapidamente, você que sintonizou agora no programa Debate Público, estamos conversando sobre insônia, má qualidade de sono. Eu queria que você participasse conosco, @UnifeTVPT. Pode até colocar rapidamente aí as perguntas. A primeira pergunta que nós colocamos lá, você costuma dormir bem? Aí tem as opções. A segunda pergunta, quantas horas você dorme por noite? Aí tem as opções, você também pode escolher a que mais se adequa a você. Temos a terceira pergunta, o que faz para tentar acalmar a mente antes de dormir? Temos 4 opções nessa pergunta. A outra, por favor. Sabia que a saúde mental pode influenciar a qualidade do sono? Você tem essa noção? Você está aprofundado nesse assunto? Você pode aí deixar o seu comentário. Nós temos em chamada a senhora Maria Cruz. Muito boa noite, senhora Maria. Senhor pastor, e boa noite a todos os vossos convidados. Boa noite. E parabéns, porque vocês têm sempre um painel maravilhoso, condizente com o tema que vai ser discutido. Só tenho pena, sinceramente, porque a importância dos assuntos é tão grande e às vezes a hora, lá está, as pessoas estão a dormir porque precisam realmente dormir, não é? Porque depois tem o trabalho, no dia seguinte, a hora, o trabalho... Cedo então, né? Na sua opinião, o programa teria que ser mais cedo. Exatamente, abranger realmente as pessoas que podem realmente assistir, não é? Quem está acompanhando o programa é porque tem insônia, né? Exatamente, vocês estão a atrapalhar. Bom, estão-se a contradizer, não é? Mas olha, muito rapidamente, então eu só poria 2 questões no final, mas só em relação eu, enquanto estou aqui à espera, não é? Estava à espera, uma das convidadas, uma das doutoras já falou de um assunto que realmente eu também traria, que é o caso das crianças. Eu vou falar neste caso das causas. Para mim, não é? Que é a minha opinião, humildemente é a minha opinião, que, portanto, como opinião que é discutível, não é? Para mim, eu acho que as crianças, não estou a falar crianças bebés, mas a partir aí dos seus 2, 3 anos, aquelas crianças que já têm um certo acesso ao ecrã da televisão, não é? E dos telemóveis, mas até essencialmente dos desenhos animados da televisão, uma coisa que me preocupa, e eu sou avó, uma coisa que me preocupa bastante é os conteúdos que já ouvi falar aí. Os conteúdos são conteúdos, mesmo em termos de desenhos animados, que evidenciam situações de violência, de vingança, fez-me isto, agora vou fazer aquilo, que é para depois ver quem é o herói, quem é o vilão. Ora, isso penso que é criar já na criança o instinto da competitividade, do não bom relacionamento com o próximo, entende? Portanto, eu acho que as crianças
nesses desenhos animados, ou melhor dizendo, os maus conteúdos disfarçados em desenhos animados acabam por funcionar negativamente no cérebro da criança. Porquê? Porque se a criança está sendo educada na família ou na escola com determinados valores, não é? Nomeadamente famílias cristãs, não é? Que seguem os princípios de cristãos, esses desenhos animados têm conteúdos que vão muitas vezes contra, e muitas vezes mesmo contra, esses valores. Portanto, acaba por se criar na mente da criança, é a minha opinião, um certo conflito. Porquê? Porque o desenho animado é feito para distração. Mas não se pode esquecer que ao distrair também se está a informar e está-se a criar uma certa forma de ver o mundo, de percepcionar o mundo. E uma criança tem um cérebro ainda esponja, não é? E, portanto, tudo que absorve, sem compreender muito bem a ligação das coisas, não é? Porque não tem maturidade mental para isso, nós... sem querer, ao deixar ver a televisão determinados conteúdos que, embora disfarçados de programas infantis, acabam por prejudicar a formação da criança, não digo tanto a formação cognitiva, mas mais a formação emocional. E depois isso é claro que pode ter consequências no sono. E eu ouvi falar a senhora doutora, no medo, por exemplo. Medo, não é? O receio, porquê? Porque viu cenas que, de certa forma, fomentaram nela reações negativas que ela depois acaba por levar para o sono. Então, essa é a minha opinião nesse aspecto. Depois, na adolescência, eu acho que também há muito, e não falaram muito nisso, mas na adolescência também há muita insônia. A gente acompanhou aí, senhora Maria, nas entrevistas, que a insônia tem sido um mal que afeta a todos, né? Diferentes idades, infelizmente cada um com origens diferentes, até comentaram aí sobre problemas emocionais, estresse, dívidas, preocupações. Realmente a senhora tem toda a razão. Acredito que o seu ponto de vista esteja correto, dentro daquilo que os especialistas estão falando, e a gente agradece muito aí a participação da senhora, tá bem? Tá bom, muito obrigada. Olha, posso deixar Vamos só ver essa duas questão aí questões? vamos avaliar aí a possibilidade de uma mudança de horário. Tá bem? Olha, senhor pastor, Muito só duas obrigado. questões, se puderem ser respondidas. Por que é que uma criança, normalmente até mais a criança, mas acontece também nos adultos, mas neste caso eu gostaria, em relação às crianças, por que é que a criança, ao dormir, há crianças que ao dormir mexem-se muito na cama? Estão sempre a mexer-se na cama. Não sei se a Que causas doutora, poderão ser? não sei se a doutora André está conosco ainda para responder a pergunta. Ela está conosco, produção? Doutora André, ouviu aí a pergunta da senhora Maria? Sim, sim. Quero, ao fim e ao cabo, se calhar também dar uma palavra à senhora Maria, que falou sobre a questão dos adolescentes e falando depois também, respondendo a esta pergunta sobre o movimento do sono. Portanto, é normal as crianças mexerem-se muito durante o sono, principalmente em idades assim até muito precoces, aos 6 meses, 7, 8, muitas vezes crianças ainda bem pequenininhas que dão a volta no berço 180 graus e muitas vezes os pais ficam assim muito admirados como é que ele acordou desta forma. Portanto, é normal. Em determinados estadios de sono, as crianças tendem a mexer-se mais. O sono tem movimento associado, portanto, isso é uma característica do dormir. Na infância, especialmente assim agitada. Sobre a questão dos adolescentes, realmente a senhora Maria tinha razão, nós não abordamos muito esta questão. Muitas vezes aquilo que está implícito à questão dos adolescentes não é bem a privação de sono, mas sim um atraso de fase fisiológico. Ou seja, os adolescentes tendem a ter sono mais tarde, um pouquinho, do que aquilo que era na infância aos 8 anos, 10 anos. Portanto, chegando à adolescência, muitas vezes a criança tem sono realmente por volta das 22, 23, horário que não era habitual. O que
não está, ao fim e ao cabo, de forma respeitosa, estabelecido, são os horários das escolas, que muitas vezes não respeitam este atraso de fase fisiológico e que começam as suas aulas, ou até muitas vezes exames, coisas que podem definir a vida daquelas crianças em horários muito precoces. E para um adolescente, 8 da manhã é muito cedo para começar. Então, pronto, existem países e locais do mundo onde já há esta adaptação consoante a faixa etária, até do horário da escola. E em Portugal, se calhar, seria realmente um ponto importante entender que a maior parte dos adolescentes não têm insónia, eles têm um atraso de fase que faz com que vão dormir mais tarde e também acordem um pouquinho mais tarde pela manhã. Obrigado, doutora. Bom, nós vamos agora, eu agradeço a senhora Maria Cruz, vamos a uma matéria secundária que fala sobre as consequências da insônia. As pessoas passam cerca de 1/3 da vida a dormir. Mais ou menos 25 anos de sono para quem vive pelo menos até aos 75 anos. Parece muito, mas não é. É o essencial para uma saúde. O problema é para quem não consegue dormir de forma tranquila. As consequências tornam-se bastante mais gravosas do que apenas bocejos. Dormir pouco não é só sinónimo de cansaço, é um risco silencioso para a saúde. Saiba que basta não dormir uma noite para criar um estado de pré-diabetes na sua saúde. A privação de sono enfraquece até 70% o sistema imunitário, deixando-nos mais vulneráveis a infecções e a doenças. O coração trabalha sob maior pressão, aumentando o risco de hipertensão, AVC e problemas cardiovasculares. Há também um descontrole hormonal que estimula o apetite e desacelera o metabolismo, favorecendo o aumento de peso, e há diabetes tipo 2. A privação de sono pode também desencadear ou agravar problemas como a ansiedade, a depressão e os transtornos do humor. Promove também o envelhecimento celular e também o aparecimento de doenças oncológicas, contribuindo, consequentemente, para um aumento da taxa de mortalidade. Agora que conhece as consequências de não dormir direito, ficou alerta para esta necessidade? Há quanto tempo é que não tem uma noite tranquila e regeneradora de sono? Nós estamos em direto aqui no debate público de hoje falando sobre esse tema, né? O sono e a mente. Qual é a ligação, né? O que tem a ver? Muitas pessoas ainda desinformadas sobre muitos detalhes, dos quais já foram mencionados e outros que ainda vamos abordar aqui dentro do programa. A doutora Suzana Falato está conosco, é médica dentista do sono. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho aí do seu percurso como dentista do sono e realmente, para as pessoas que estão agora acompanhando o programa, como é que elas podem ser ajudadas, né? Quais são os primeiros diagnósticos que, no caso, a senhora faz para que as pessoas possam compreender que elas precisam de uma correção, precisam de um tratamento? Estamos sem o áudio da senhora. Só abrir o microfone, agora sim. Antes de responder à sua pergunta, queria aqui pegar em 2 ou 3 pontos importantes que foram ditos ao longo do programa e que me parecem ser pertinentes a abordar. Um deles é porque falamos de insónia e a insónia é, se não uma ou se não a mais prevalente das patologias de sono. Nós, quando falamos em doenças de sono, falamos em dezenas de doenças de sono que estão catalogadas em 8 grupos e que a insónia é a mais prevalente delas todas. Depois falamos também na apneia, que é talvez aquela mais abordada em termos sociais, em termos de comunicação social, e ainda bem, mas ainda com um grande papel de literacia a fazer em todos nós profissionais de saúde, mas também na população em geral, e aqui desde já felicito uma vez mais o vosso programa pelo trabalho de literacia que estão a fazer nesse sentido. Abordar a apneia e as comorbilidades que lhe estão associadas é de extrema importância, e uma das razões pela qual se fala muito em apneia é de facto a associação à doença cardiovascular, fatal e não fatal, a outras patologias como a diabetes e também a dislipidemia. E falamos nisto em adultos e crianças. E mencionou-se aqui muito rapidamente em traços gerais, em sinais e sintomas associados à população geral, maioritariamente masculina a partir dos 40 anos. Mas eu queria deixar aqui um alerta muito importante, que é a população feminina em idade pré-menopáusica e menopausa. As mulheres
mulheres em idade menopáusica, portanto, a rondar os 50 anos, têm 3 vezes mais o risco de desenvolver patologia do sono, nomeadamente a apneia obstrutiva do sono. E ela surge com sinais e sintomas completamente distintos da população em geral. Portanto, fica aqui o meu alerta para um rastreio precoce junto aos profissionais que estão qualificados para a medicina do sono, que felizmente já são muitos no país e que poderão certamente ajudar estas mulheres a identificar a patologia. Agora, respondendo à sua pergunta e ao meu percurso. O meu percurso é longo na medicina do sono. Começou há sensivelmente 14, 15 anos atrás, quando me decidi dedicar a esta área, no sentido da finalização e na defesa de tese do meu doutoramento. Fiz muitos cursos diferenciados fora de Portugal, porque na altura não havia ainda em Portugal nenhuma formação, e assim, para resumir muito rapidamente, sou atualmente a Presidente da Academia Europeia de Medicina Dentária do Sono e também a Presidente da Sociedade Científica da Academia Americana de Medicina Dentária do Sono, e leciono na pós-graduação da Medicina do Sono da Faculdade de Medicina da Universidade Católica. Como é que a medicina dentária pode ajudar estes pacientes e como é que nós intervimos? A medicina dentária tem um papel, como eu já referi, bastante importante no rastreio e na identificação da população de risco. A nossa colaboração dentro da área do sono surge exatamente nos distúrbios respiratórios obstrutivos do sono, como o ronco, as apneias, e como já foi aqui referenciado pelo colega, existem 3 tipos de apneias, ou 3 níveis de apneia: as apneias ligeiras, as médias e as severas, e nós na medicina dentária temos a primeira linha de ação naquilo que é a terapêutica aplicada às apneias ligeiras e moderadas, sem estas ditas comorbilidades associadas que eu já referi. Claro que falamos de um tratamento de eleição. O tratamento de eleição é uma ventilação não invasiva, muito conhecida pela população em geral como CPAP ou máquina de ventilação, mas isto sempre eu defendo isto, que é a abordagem multidisciplinar destes pacientes. Um paciente que venha a uma consulta de medicina dentária, de pneumologia, de pediatria, de um aconselhamento de enfermagem, dentro daquilo que são os profissionais diferenciados na medicina do sono, conseguem identificar através dos sinais e dos sintomas que os pacientes nos reportam, quer seja ele o não conseguir dormir à noite, quer seja ele o estar cansado durante o dia ou até uma sonolência excessiva durante o dia que o obriga muitas vezes a ter pequenas cestas. Isto são tudo sinais que devem ser reportados, não são sinais comuns que já estão na família e estão de tal maneira implementados que já passam a fazer parte do cotidiano destas pessoas e que são, de certa forma, desvalorizados. Através das nossas consultas de medicina dentária, nomeadamente, e eu aqui tenho que defender a minha dama, nós médicos dentistas qualificados em medicina dentária do sono, conseguimos, através de uma história clínica exaustiva, pessoal e familiar, também da observação clínica que fazemos dos nossos pacientes, identificar sinais, fatores preditivos, quer seja no desenvolvimento craniofacial, como o colega também referiu, quer seja na função, na postura da língua, na função respiratória, na própria postura vertical dos pacientes, no posicionamento da cabeça em relação aos ombros, enfim, toda uma série de fatores que são avaliados e também, claro, na oclusão dentária. Para além destas patologias, a medicina dentária tem ainda um papel muito importante na identificação dos fatores associados ao bruxismo do sono. E há pouco falou-se logo no início, que a colega de Medicina Geral e Familiar abordou esta situação. O bruxismo do sono pode surgir por diversas maneiras. É muito prevalente associado à patologia obstrutiva do sono, mas pode surgir também de forma isolada. Quando surge associada à apneia do sono, quer em população adulta, quer em população pediátrica ou infantil, pode surgir como um mecanismo neuroprotetor das apneias, uma necessidade de que o cérebro está privado de oxigênio e envia informação a todos os músculos da face para que haja uma contração e para que a mandíbula se possa movimentar. Muitas vezes este movimento da mandíbula cria o tal som muito típico que é o do ranger dos dentes. Mas existe aqui outra situação, que é o bruxismo pode surgir de forma isolada e ao surgir de forma isolada, não associada a qualquer outra patologia, e
pode surgir por uma questão multifatorial, por um stress acumulado durante o dia, por uma situação menos agradável que este indivíduo sofreu, uma alteração do seu trabalho, do seu horário. E o bruxismo, ao surgir de forma isolada, não deixa de ser fragmentativo do sono. E ao ser fragmentativo do sono, vai causar despertares do sono, pode eventualmente causar uma insónia e estar associado. Deixamos de ouvir. Ficamos sem o áudio novamente, doutor. Ai. Agora sim. Bom, voltou. então espero que não tenha cortado grande parte, mas nós, enquanto profissionais de saúde e em trabalho multidisciplinar, temos de facto um importante papel a dar à comunidade e a identificar os nossos pacientes nas consultas. Te agradeço imenso a sua participação, parabéns aí pelo seu trabalho, tá bem? E até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Muito gosto em tê-la aqui no programa. Bom, nós vamos agora à sondagem. Nós temos lá nos nossos stories as questões que foram colocadas para os internautas. Coloca aí a primeira questão, como ficou. Costuma dormir bem? 52% diz que sim. 38% às vezes sim, outras não. 10% quase nunca. A outra pergunta seria quantas horas dorme por noite? 23% diz entre 4 e 6 horas, 65% dos que participaram entre 6 e 8 horas e 12% mais de 8 horas. A outra pergunta, o que faz para tentar acalmar a mente antes de dormir? 7% diz leio livros e ouço música. 13% diz recorro à medicação. E 80% diz que não faz nada, só realmente espera adormecer. Que é o mais correto, né, doutora Paloma? Existem algumas... O ideal realmente é evitar os estímulos luminosos, né? Isso, sem dúvida, vai impactar a melatonina e vai atrapalhar tanto o início como a manutenção do sono. Agora, a leitura de um livro, que você usa uma luz indireta, isso pode também, pela questão, se o livro não for um livro que deixe você muito ansioso pelo final do livro, aquela leitura, ela pode ser um indutor do sono saudável, porque você usa uma luz indireta e não atrapalha a questão da produção, da liberação da melatonina. E a última questão, como ficou? Sabia que a saúde mental pode influenciar a qualidade do sono? 7% diz que sim, nota isso. 8% já ouviu falar, mas não tem tanta certeza. 15% nunca pensou nisso. Agora, doutora Paloma, nós sabemos que existe essa questão da saúde, né? Questão da mente, mas existe também aqueles maus hábitos, né? Eu queria que a senhora falasse também um pouquinho sobre isso, se realmente é verdade, se é mito, por exemplo, comer muito à noite, o uso excessivo de telas, né, minutos antes de ir para a cama. Tem aí, se nós pesquisarmos aí alguns fatores, cafeína, né, essa alimentação pesada que nós falamos, questão do estresse, ansiedade, né, um pico emocional ali antes de dormir. Fala um pouquinho sobre isso. Sem dúvida. Isso que você falou, nós chamamos dentro da medicina do sono da higiene do sono. Então, a insônia é uma situação que ela não acontece só à noite. Eu sempre digo para os pacientes que a insônia, para você tratar a insônia, você começa de manhã cedo a tratar essa insônia. Então, quando o paciente acorda, ele precisa se expor ao sol, aquela luz que o paciente é exposto, isso vai ajudar a sincronizar melhor a melatonina da noite. Então, esse paciente, a gente pede que ele faça uma atividade física, a gente sabe que a atividade física é excelente para várias situações, mas também ajuda na melhoria da qualidade do sono. E, de fato, evitar alguns hábitos, né? A cafeína. O café é um estimulante do sistema nervoso central. Você tomar ele de manhã não tem problema, porém, a cafeína, ela compete com um indutor do sono, que é a adenosina, que a gente tem a liberação da adenosina para nos proporcionar o sono. E se eu uso a cafeína
pelo menos 6 a 8 horas antes do horário de eu dormir, que é o período em que a cafeína vai ser metabolizada, essa cafeína vai competir no receptor da adenosina, então eu vou perder o indutor do sono. Então, por isso que a cafeína, ela deve ser consumida pela manhã ou de 6 a 8 horas antes do horário que eu vou dormir, porque é o tempo em que essa cafeína é metabolizada. Isso vale também para o uso de energéticos, outros estimulantes, né? A gente sabe que tem alguns refrigerantes que vão ter cafeína, por exemplo, o chá verde, ele tem cafeína na sua composição, então tem que ficar atento que substância, né, que você está usando e que pode ter essa cafeína que vai prejudicar. Além disso, o que a gente sempre fala com os pacientes, que é a gestão do estresse. Como é que é isso? Muitas pessoas têm o hábito de, durante o dia estão trabalhando, chega na hora de dormir, começa a pensar em tudo que vai fazer no outro dia, ou tudo de ruim que pode estar acontecendo naquele momento. E essa situação que são chamados pensamentos ruminantes são grandes causadores da insônia. Então, o ideal é que você pare um tempo do seu dia e de repente você escreva tudo que você quer fazer no outro dia, ou que está ali deixando mais ansioso, ou faça uma psicoterapia, né, que ajuda muito. Por quê? Porque essa gestão do estresse vai ajudar a, na hora de dormir, você ter uma mente mais tranquila, né? O ideal era que a gente tivesse um botão on-off, né, que fosse desligar e ligar, mas isso não existe. Então, a insônia, ela está muito relacionada com esses pensamentos ruminantes, com essa ansiedade. E os pacientes que têm dificuldade para adormecer, eles criam o que a gente chama de uma insônia psicofisiológica, que é o trauma de dormir. É uma pessoa que, da 4 da tarde, ela já fica preocupada se à noite ela vai dormir. Então, é o que a gente chama de uma ansiedade antecipatória do sono. Então, a mente, ela tem uma função essencial nesse relaxamento. Você precisa explicar para o seu cérebro que está no momento de você relaxar para adormecer. Tanto é que a abordagem principal para os pacientes que têm insônia não é o uso de medicação. A medicação ela pode até ser importante na insônia comórbida, que é aquela insônia que está relacionada a uma depressão, por exemplo. Aí você precisa tratar o paciente com um antidepressivo e não com indutores do sono ou medicações tarja preta. Mas a principal abordagem para pacientes com insônia é o que chamamos de terapia cognitivo-comportamental, que é um tipo de terapia que vai trabalhar o cognitivo para modificar um comportamento, que é o dormir. Então, nessa terapia cognitivo-comportamental, o profissional, geralmente são os psicólogos que têm formação em fazer essa terapia específica para insônia, eles vão treinar o cérebro do paciente para ele conseguir relaxar, ele conseguir diminuir toda essa tensão que muitos deles têm, eles adquirem pela dificuldade de adormecer. É importante a senhora falar sobre isso, porque até fora do ar nós estávamos mencionando, e o doutor até falou essa questão da automedicação, que é um problema grave, né? As pessoas se automedicarem sem ter certeza do que se trata, né, doutor? Existe muito paciente recorrer à medicação porque um amigo, ou um irmão, ou um avô, e isso acaba mascarando sinais que seriam importantíssimos para a gente ter um diagnóstico correto. Como a colega falou, são sinais e sintomas. Sinais são aquilo que a gente observa, os sintomas são o paciente que traz para a gente. É importantíssimo a gente juntar essas informações todas junto com todos os profissionais responsáveis para que a gente tenha a melhor abordagem possível. Porque, como a doutora Paloma falou, a medicação é uma das ferramentas e longe de ser a principal. O senhor gostaria de pontuar algo que não foi falado? Gostaria de mencionar suas considerações finais aí sobre o assunto, sobre o tema? Eu acho que o mais importante aqui é nós termos a visão de que vários profissionais são envolvidos na medicação ou na terapia do sono. Existe um profissional dedicado a isso, existe um profissional dedicado à parte mental, à parte de medicação, à parte de tratamento, e é o objetivo de todos esses profissionais saberem diagnosticar o problema. Porque às vezes a gente está tratando pontos que não são exatamente o ponto focal e estamos fazendo um tratamento
basicamente errado. Às vezes fazendo abordagens erradas em pacientes mal diagnosticados. E hoje em dia o mercado é muito assim, a gente busca muito o tratamento e quando a gente pode fazer uma prevenção muito mais importante até mesmo do que um tratamento efetivo direto ao paciente. Então fica aí o alerta para todos que estão conosco no programa. Suas considerações finais, doutora? O tempo passou rápido, né? Precisávamos aí de mais 1 hora para falar sobre o tema, porque é abrangente, né? Parabenizar o programa, porque realmente o sono é um tema extremamente importante, né? Como os colegas comentaram e nós conversamos durante esse período, que passou realmente rápido. Mas, assim, encarar o sono como um pilar importante da saúde física e mental, não usar medicações sem uma orientação médica, né? Como a gente acabou de falar, a colega, a doutora Andréa, falou muito da questão da melatonina, que muitas pessoas recorrem à melatonina. E a gente sabe que a melatonina não é uma medicação para insônia. A melatonina, ela ajuda a sincronizar o sono. Então, a gente usa a melatonina para distúrbios do ritmo circadiano e não para insônia. E muitas pessoas acabam usando de forma demasiada e isso pode, inclusive, trazer outras consequências. Então, a gente tem que, na verdade, investir na nossa melatonina através dos hábitos, né, de vida que a gente vai ter em termos de evitar o uso dos ecrãs antes de dormir, porque isso acaba estimulando e inibindo a liberação da melatonina, ter uma regularidade em relação ao sono, fazer toda aquela higiene do sono. E uma vez que o paciente ele tem realmente o diagnóstico da insônia, procurar a causa do problema. E muitas vezes a causa está relacionada a um transtorno de ansiedade, a um estresse, a hábitos inadequados e o tratamento nem sempre vai ser com o uso de medicação, né? Muitas vezes, na grande maioria, a insônia, a primeira linha de terapia para insônia é a terapia cognitivo-comportamental. Então, primeira mudança tem que ser no comportamento. No comportamento. Tem que ser treinado para isso, né? Doutor, eu agradeço mais uma vez pela participação aqui, o doutor Vinícius também, foi um prazer tê-los aqui. Agradeço demais o espaço e foi super importante para que todos os participantes aqui vejam que realmente a gente está passando praticamente por uma epidemia de sono. A gente vive hoje numa geração que não dorme. É um livro famosíssimo que se chama Geração Ansiosa. Quando aquela senhora perguntou sobre o adolescente, a gente vive perfeitamente uma geração ansiosa. E a tendência é piorar, né, doutor? Pelo avanço da tecnologia, tudo muito rápido, tudo muito instantâneo. A tendência é o ser humano dormir cada vez pior, né? Cada vez... Nós temos visto isso entre aí diferentes idades, né? Pessoas que realmente têm essa dificuldade. Bom, chegamos ao fim do programa Debate Público de hoje, com mais um tema importantíssimo. Terça-feira que vem estaremos de volta. Eu vou deixar um e-mail para você, pode colocar em tela cheia, por favor. Você pode enviar uma sugestão de tema, nós teremos um imenso prazer em avaliar e trazer aqui na mesa do debate público, tá bom? Agora vem aí uma programação especial com o Marcos Bueno, você vai poder participar, acompanhar esse programa, relatos de pessoas, histórias de pessoas que superaram diversos problemas, dentre eles a insônia. 218-368-008, logo após o intervalo. Forte abraço a todos, fique bem e até o próximo encontro.